Fala galera, saudações vascaínas, um bom domingo para você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui falar de Vasco da Gama. O Vasco venceu ontem por 3-1 o Resende pela última rodada da Taça Guanabara e agora o Vasco tem pela frente a Taça Rio. E aí você deve estar se perguntando, ué, mas o Vasco não foi eliminado do Campeonato Carioca? Por que agora tem que jogar Taça Rio? Como assim? Não estava eliminado? Ainda tem jogo para fazer? Pois é, o regulamento do Campeonato Carioca esse ano está um pouquinho mais simples, mas ainda tem as suas peculiaridades, né? O Vasco vai disputar a Taça Rio, que é o torneio do 5º ao 8º colocado. Além do Vasco, Botafogo, Madureira e Nova Iguaçu também estarão nesse torneio. E falta definir agora quais serão os confrontos, né? A gente vai falar aqui sobre isso, tentar explicar esse regulamento, né? Como vai ser a disputa dessa Taça Rio. E no vídeo de hoje a gente vai falar também sobre Germancano, né? Germancano ontem fez 2 gols e bateu ali o recorde, se tornando o maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco no século XXI. Então, tem bastante coisa aqui nesse vídeo, deixa aí o seu like de uma vez, que o seu like é muito importante, se inscreva aqui no canal e depois da vinheta a gente começa. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vamos direto aqui falar da Taça Rio, né? O Vasco está classificado para a Taça Rio, que é o torneio do 5º ao 8º colocado ali da primeira fase do Campeonato Carioca. O Vasco não conseguiu avançar para as semifinais do Campeonato Carioca, mas terá esse torneio de consolação, né? Está no regulamento e o Vasco tem que jogar. O Vasco vai jogar como preparação, né? Vai utilizar esse torneio como preparação para o restante da temporada. É importante para o Vasco não ficar parado, né? Não ficar só treinando. Vai ter aí mais algumas partidas para fazer. Se o Vasco avançar para a final, o Vasco terá mais 4 partidas ainda no Campeonato Carioca. Como eu disse na abertura do vídeo, além do Vasco, Botafogo, Madureira e Nova Iguaçu vão disputar a Taça Rio do Campeonato Carioca. Então, neste domingo, hoje, teremos aí a definição dos adversários, né? Dos confrontos. Quem pega quem? No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Vasco enfrenta o Botafogo, porque o Vasco é o 5º e o Botafogo o 8º colocado. O Botafogo hoje encara o Macaé às 6 horas da noite no Newton Santos, o Macaé já rebaixado, então a tendência é que o Botafogo vença, né? Então, provavelmente a semifinal não será Vasco e Botafogo, deve ser Vasco e Nova Iguaçu ou Vasco e Madureira, enfim. Só após o término da rodada a gente vai saber mesmo quais serão esses confrontos. E as datas ainda não foram definidas também, né? Mas a tendência é de que comece no final de semana, no próximo final de semana, a disputa da Taça Rio. São 2 partidas na semifinal, né? Ida e volta. O time com a melhor campanha joga pelo empate ali na soma dos 2 jogos e também tem a vantagem de decidir em casa, jogando a segunda partida em casa. Ou seja, o Vasco, independente de quem o Vasco for enfrentar, como é o 5º colocado, o Vasco vai jogar a segunda partida em São Januário. Eu acho que o Madureira ainda pode passar o Vasco na tabela de classificação, mas não mudaria para a semifinal, né? Porque o Vasco ficaria em 6º, então teria ainda a vantagem de jogar pelo empate e decidir em casa a semifinal, mesmo como 6º colocado, porque aí encararia o 7º. Enfim, um torneio de consolação aí no Campeonato Carioca que o Vasco vai ter que jogar, mas que vai ser importante para usar como preparação aí para o restante da temporada. O Vasco ontem que fez uma boa partida, né, na vitória de 3-1 sobre o Resende, perdeu muito gol, é verdade, o Vasco perdeu um caminhão de gols, até eu comentei isso no pós-jogo, né, o Vasco criou oportunidades ali para fazer 6, 7, 8 gols no Resende, mas acabou desperdiçando. Foi uma vitória até, de certa forma, convincente pela atuação no segundo tempo. É claro que o Resende é um adversário muito fraco, né? Tanto que brigou contra o rebaixamento no Campeonato Carioca, mas o Vasco fez uma partida bastante segura ali no segundo tempo. Como eu disse, poderia ter ampliado esse placar de 3-1, poderia ter sido muito maior. E agora
a disputa da Taça Rio aí. Vamos esperar a definição do nosso próximo adversário. E na partida de ontem, né, teve atacante entrando aí para a história do Vasco, que é o xodó da torcida, o Germancano. Ontem marcou 2 gols, daquele jeito que ele mais sabe fazer, né, empurrando ali para dentro do gol, um toque só. E com os 2 gols de ontem, o Germancano ultrapassou o Petkovic e se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI, e ele já é o 3º maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco da Gama. E tem assim uns números absurdos, né? Se a gente for pegar os números do Germancano nas últimas temporadas, ele tem 103 gols em 154 jogos. E pelo Vasco ele marcou 29 gols em 58 partidas. Então tem uma média absurda de gols, o homem é viciado em fazer gol. É inacreditável como o Germancano... Inacreditável não, né? Ainda bem que a gente tá acompanhando, a gente vê e a gente acredita, porque o Germancano realmente tem o faro de gol, entrou aí para a história como o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI, e em breve eu acho que vai conseguir entrar aí para esse topo da lista aí de maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. Se continuar aí metendo gol como ele vem fazendo, vai entrar aí para esse top 1 de maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. E o Germancano mandou um recado para a torcida do Vasco, né? Logo após o jogo ali, ele foi perguntado sobre esse feito, né? Sobre ter entrado ali para a história do Vasco como o maior artilheiro estrangeiro do século XXI. E ele disse que está muito feliz em vestir a camisa do Vasco, que cada vez que entra em campo em São Januário ele se sente realizado, que fica muito feliz em poder representar um clube tão grande como o Vasco da Gama. Enfim, encheu a bola do clube, encheu a bola da torcida, e eu vou colocar aqui o que ele disse, né? O recado que o Germancano mandou aí para o torcedor do Vasco logo após a partida. Confira. Bueno, para mí es un orgullo muy grande batir esta marca como máximo goleador extranjero. Es un orgullo que no me lo esperaba, y realmente para mí es algo muy lindo, algo sensacional. Primero representar la camisa de Vasco, que tiene mucha historia, y cada vez que entro a Sayonara me siento muy feliz, y obviamente demostrar a toda la gente que estoy acá para dar muchos goles y para darle muchas alegrías. E no Instagram ele também fez uma publicação ali falando com o torcedor do Vasco, né, e demonstrando muito orgulho em ser jogador do Vasco da Gama. Ele postou o seguinte: simplesmente um orgulho muito grande representar essa camisa. Obrigado Vasco da Gama e toda a torcida. Tamo junto e vamos Vasco. Esse aí é o Germancano, que vai ser muito importante para essa sequência de temporada, né, para colocar o Vasco no lugar onde o Vasco tem que estar, que é a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E é isso. Vou ficando por aqui. Se você tá feliz aí com o Germancano, comenta, faz o L aí, né? Igual o Germancano faz nas comemorações, mete o L aí embaixo nos comentários. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, deixa o like, se inscreva, até a próxima, fui!